E aí quando nós vendemos um apartamento, Ela fomos, ficou a de gente boa, a não, ela esposa? falou, tô com você, minha Ah, esposa tá legal, comigo a pô. vida inteira, Da assim, hora. desde quando eu era duro. Tô com você, o que você decidir, eu tô com você. Se você voltar a ser manobrista, motorista, eu tô com você. Saiu de lavador de carro pra loja mais famosa do Brasil e o influencer mais famoso de... Do carro, hoje eu sou referência, cara. Cara. Eu comecei em 1996, eu tô com 44 anos, eu comecei em 1996 numa loja de carros. Entrei lá como lavador, office boy. Na verdade, eu entrei como office boy e virei lavador, porque, tipo Sim. assim, faz tudo, né? Lavador, faxina, tudo. Comecei lá em 96. A minha mãe entrou lá pra trabalhar depois de uns 2, 3 anos. Ela entrou na faxina. É até engraçado. Eu até procurei esses dias a carteira de trabalho, que assim, eu e minha mãe nós trabalhamos na mesma empresa. Minha mãe era faxineira e eu era ajudante geral, vamos colocar assim. E eu entrei em 96, aí eu fiquei em 97, 98, 99 eu passei para motorista. E aí quando foi em 2002 para 2013 eu virei vendedor. E aí, cara, aí eu descobri um dom. Na verdade, assim, não é que eu descobri um dom, eu vi uma oportunidade de mudança de vida quando eu virei vendedor, né? Até então, quando eu era lavador ali e eu era Sentiu o motorista, salário só, né? eu lembro que eu ganhava R$ 180, cara. Eu ganhava R$ 180 de lavador. Eu fazia bico de garçom aos sábados. Tinha um buffet do lado da loja que eu trabalhava que chamava Buffet Solar. Então, eu trabalhava de segunda a sábado nessa loja de carros, ganhando R$ 180. E minha mãe também. Minha mãe ganhava um pouquinho mais. E aí, dava sábado, 5 horas da tarde, a loja fechava. A gente pulava o muro, né? Porque era muro com muro. Sim. Ia pro buffet, minha mãe trabalhava na cozinha do buffet. Minha mãe fazia bolo, salgadinho, ia lá preparar. E eu ia lá arrumar as coisas pra festa. Então, pô, você pega o guardanapo, aí você põe um prato embaixo, aí você abre o pacote, aí você vira e fica igual uma flor. Sim. Aí você vai organizando tudo. Aí quando dava umas 6h30 ali, mais ou menos, eu ia pra casa, morava pra casa, tomar um banho rapidinho, colocava roupa de garçom, gravata borboleta, voltava e trabalhava até 5 horas da manhã, eu e minha mãe. Nossa, Então era corrida, hein? puxado, cara, puxado. E aí eu fiz isso aí por alguns anos, enquanto eu fui lavador ali, motorista. Então aquilo lá completava a minha renda, né? Eu ganhava R$ 180, eu lembro que eu ganhava R$ 25 por festa. Então, pô, dava bom, eu ganhava Tá bom, bem. porque Tipo assim, 180 no mês todo e... exatamente. Só que era bem puxado, cara. Vou falar, quem é garçom aí, cara, dá valor pra essa profissão, porque é uma profissão, assim, mais fácil vender carro, cara. Mais fácil vender carro. Aí, depois eu passei pra motorista, e aí eu passei pro salário de R$ 300. Mas é motorista na cidade? Não, Na não, na empresa empresa, na mesmo? empresa. Tipo assim, hoje a minha loja tem um motorista. O que Ah, que é um entendi. motorista, cara? Vai buscar o cliente no aeroporto, tem que ir no cartório fazer uma documentação. Então você tem aquele motorista. Pega um carro, leva para arrumar Sim, o de som. confiança, né? Então você tem que ter um funcionário hoje na loja, no qual ele faz serviços que ele anda com o carro da loja e anda com os carros para venda. Ó, esse carro aqui tem que arrumar a roda que tá ralada. Aí você tem que pegar aquele carro e levar para fazer. Então você tem que ter um motorista. Então eu era um motorista que fazia isso aí. E aí surgiu uma oportunidade de vendas nessa loja. E qual que era o cenário ali? Por que que eu virei vendedor? Acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, cara. Quando eu virei vendedor, tinha lá o dono da loja e tinha um gerente. E esse gerente ele vendia também. E ele resolveu dar a oportunidade de colocar eu como vendedor, porque ele colocar um vendedor já experiente era uma ameaça ali. Na cabeça dele era uma ameaça pra ele. Pô, vou colocar um cara bom aqui, eu sou gerente, o cara pode bater de frente comigo. Então ele me deu a oportunidade pra eu trabalhar de vendedor, que ele poderia ali meio que me dominar ali, o que me fazer, deixar da forma como ele quisesse que eu fosse, vai. Sim. Mas ele Você não. seria grato por ele, né? Não, grato é assim. Você imagina você colocar um menino mais novo, você vai ser vendedor. Você vai colocar ele na forma da forma que você quer que ele seja. Sim. Então não vai ser uma ameaça pra você. Isso que ele não imaginava que ele tava colocando Um o monstro. T-Car pra ser o vendedor lá, né? E aí eu comecei a trabalhar de vendedor nessa loja. E aí, cara, eu vi ali uma oportunidade de mudança de vida, cara. Ali eu falei, eu não tinha noção que eu poderia ganhar um dinheiro. Aí eu saí de um salário de R$ 300 para um salário de 3, 4, 5 mil. Nossa, Tipo deu um assim, pulo muito pulo. alto. Porque eu vi quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Aí você começou. Comecei, tipo assim, cara, foi dando a vida pra vender. Tipo assim, se eu vou vender, eu percebi que só dependia de mim, cara. E aí eu comecei a ganhar 5 pau, 4 contos, 3 mil.
Só que qual que foi a minha diferença pra molecada, a maioria da molecada? Mesmo eu ganhando esse dinheiro que eu ganhava, eu continuei com o mesmo padrão de vida que eu tinha quando eu era lavador, cara. Nossa, então, tipo assim, você foi acumulando dinheiro. Acumulando dinheiro, acumulando dinheiro. É o que eu falo, ó. Existe. Pra você avaliar se um vendedor é bom, ele tem que ter dois perfis pra ver se o vendedor ele é bom. É o seguinte: o ambicioso. Então, vendedor bom, dois modos. O vendedor ambicioso, que é o que eu era um cara ambicioso. Não é um cara ganancioso, é ambicioso. Quer crescer na vida. Quer crescer na vida. E o vendedor endividado. Quando eu vou contratar um vendedor, eu dou uma olhada se ele é. Se o vendedor. Qual o perfil que ele é? Se ele é ambicioso ou endividado. Ele tem que ser um dos dois. Esse cara vai te dar lucro. O vendedor que não tem dívida e não tem ambição, esse cara vai. O que ele ganha tá bom. Esse cara aí só vai ocupar uma cadeira de outro cara que precisa. Então, quero saber se o vendedor é bom. Ele tem que ser ambicioso ou endividado. Endividado, filho, ele tem que correr pra fazer tá dinheiro, cheio de né? boleto. Igual hoje eu tô fazendo até entrevista pra contratar um vendedor novo. Hoje eu entrevistei 2. Aí eu conversei com um, e aí ele falou: ah, cara, pra mim eu posso ir trabalhar aí, porque eu posso sair de Sorocaba, porque eu sou solteiro, não tenho nada. Então eu posso largar minha vida aqui pra ir. Aí eu entrevistei outro. Ah, cara, eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu falei: meu, esse cara. Aí vai dar o corre. Ele falou: eu não tenho alternativa. Eu não tenho alternativa de não vender. Quem que eu vou contratar? Pô, com certeza. Eu vou é contratar isso, né? o outro que é novo. Eu não sei se ele pode ser um cara ambicioso, mas eu não consigo ver ali numa entrevista se ele é ambicioso ou não. Eu era ambicioso. Ou vou contratar o cara que tem 2 filhos pra criar, que ele precisa da vida pra poder pagar as contas em casa. Ele tem que correr pra realmente fazer o dinheiro ali, Cara, porque ele tem uma criança pra dar. ele não tem opção. Porque acontece, eu já peguei vendedores que é o seguinte: então, se você vender um carro na minha loja lá, você vender um carro de 500 mil, eu pago 1%, 5 pau, a comissão. Dependendo de onde o cara mora, o que ele faz, quem ele é, 5 mil tá resolvido. Exatamente, Tá, vendeu. pô, ganhei 5 pau, já tá resolvido mesmo, não preciso correr atrás. Agora você pega um cara ambicioso e fala: pô, quando eu passei pra vendedor, meu ex-patrão, ele falava aqui, ó: se você vender os carros aqui, você vai ganhar 0,7% do valor do carro. Se você fizer ponte, o que é ponte? O cliente veio aqui, pediu um carro pra você e você arrumou esse carro, vendeu, não coloquei um tostão. Eu te dou 20% do lucro. Valeu. Cara, eu tinha uma meta ali, pelo menos fazer 3, 4 por mês. Eu percebi que meu salário ia ser bom se eu fizesse a ponte, só que a ponte é mais difícil. Você chega e fala assim: ah, ô Thiago, eu queria uma BMW 320, você me arruma? Arrumo. Que cor você quer? Vou atrás. Liga pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro, até eu conseguir chegar num carro que eu conseguia um preço bom. Eu levava pra loja o carro, o cliente vinha, olhava, comprava, a loja não colocava nenhum, deu 30 mil de lucro. Então eu percebia que eu fazendo essa ponte, que a gente chamava ponte, né? Meu patrão não colocava R$1 e ganhava uma nota. Ele me dava 20%. Então a minha meta era pelo menos fazer 3, 4 daquela no mês. O mês que eu não fizesse 3, 4, eu não dormia. Eu falava: cara, eu não tô no caminho. Eu tenho que fazer isso aí, porque eu quero ganhar dinheiro. E aí eu comecei a vender carros. E aí eu percebi que eu falei: cara, eu tô dando um lucro violento pro meu patrão aqui. E eu posso fazer isso aí pra mim. Eu posso fazer isso aí. De vez de eu colocar 30 mil na mão dele e eu ganhar uma porcentagem disso, eu ganhar os 30 mil reais. E aí eu estipulei um valor. Falei: cara, o dia que eu tiver. Eu falei assim: eu vou sair, vou trabalhar por conta, mas eu tenho que estipular um valor pra eu poder conseguir me manter. Mas assim, na minha cabeça, eu não tinha noção. Falei: cara, quando eu tiver 100 mil reais, que eu fiz essas contas, 100 mil reais em 2007, se eu não me engano, é uns 350 pau hoje. Sim. Então eu falei assim: cara, o dia que eu chegar nos 100 mil reais, eu vou pedir as contas e vou trabalhar por conta. Vou me virar. E aí chegou, cara. Aí eu demorei 11 anos que eu estipulei. Quando eu entrei pra trabalhar nessa loja de lavadora ali, eu já queria já estipulei que eu ia juntar dinheiro. Só que minha cabeça no começo era o seguinte: eu não tinha uma inteligência ali. Pô, não fui criado pela minha mãe faxineira. Não tinha ninguém pra me ensinar. Então, o que eu enxergava ali? Cara, eu preciso juntar dinheiro. Vou guardar só. Vou guardar. Quando eu tiver 70 anos, se eu juntar X, quando eu tiver 70 anos, eu vou ter 40 mil reais. Você não imaginava que tinha, sei lá, o juros Não, composto, nada. Aí eu comecei a juntar, não fazia nada. Eu abdiquei 11 anos da minha vida sem fazer nada. Eu só trabalhava, respirava, que é de graça, e juntava dinheiro, pagava as contas que eu tinha que pagar e juntava dinheiro. E aí quando eu passei para motorista, continuei fazendo isso. Quando eu passei para vendedor, continuei fazendo isso, só que eu entendi o game. Falei: cara, o game não é esse.
O game eu fazia o dinheiro trabalhar para mim. Sim. Então, pô, se eu tiver um capital para eu montar o meu negócio, eu consigo ganhar mais. E aí eu estipulei um valor de 100 mil reais. Quando deu esse valor, demorou, aí eu falo que onde demorou 11 anos para eu juntar os 100 mil reais, eu pedi as contas do meu trabalho e comecei a empreender, comecei a comprar e vender carro na rua. E aí eu conto até a história, eu ganhava ali na faixa de 5, 7 mil ali por mês nas vendas. Quando eu primeiro carro que eu comprei, que eu fui vender foi um Palio. Já contei a história várias vezes. Eu comprei um Palio. Quando eu saí dessa loja que fui trabalhar por conta, eu comprei um Palio e eu fui levar esse carro para um revendedor pagar. Então, eu comprei e tava passando por um revendedor, porque eu fiquei com medo de. Eu falei, vou ficar com esse carro até chegar um particular. Eu já tenho um revendedor que me dá 2 mil de lucro, então eu já vou vender. E aí eu conto que eu levei esse carro lá, cheguei lá, vendi o carro. Primeiro dia de trabalho eu ganhei 2 mil reais de lucro num carro. Primeiro mês eu trabalhando por conta, eu coloquei 30 mil reais no bolso. Caramba, então se você pudesse, às vezes, até ter saído antes, né? Cara, teria dado certo é que talvez se eu tivesse saído antes eu não teria. Eu o não, dinheiro, né? não, também. ali não teria o dinheiro e eu não estaria pronto ainda. Porque é o Sim. que eu falo, gente, você tem que estar pronto. Se uma pessoa escutou falar, vou empreender amanhã, você tem que estar pronto. Então, assim, você pensa, ó a faculdade que eu fiz. Eu entrei numa loja de carros, trabalhei 11 anos nessa loja de carros, passei por todas as funções, aprendi tudo na loja de carros, para depois eu sair e arriscar o meu dinheiro. Porque, assim, você quer arriscar, arrisca o dinheiro do seu patrão. Sim. Não vai arriscar o seu, porque o empreendedor, quando ele tá começando, o emergente, quando tá começando, se ele errar, ele quebra. Verdade. Então, tipo assim, Muitas vezes não se recupera. quantas vezes eu errei? Hoje eu erro, na loja eu erro lá, pô, perdi dinheiro nesse carro, errei. No começo, você errar, você quebrou. Você não pode tomar um golpe, você não pode nada, você tem que ir, Tudo dá você certo. tem que ir no papai e mamãe certinho ali, você não pode errar nada, porque se você errar, você quebra. Então, no momento que eu saí, cara, não arriscava nada, eu ia no básico. Pô, eu tenho aqui um revendedor que me dá 2 mil de lucro. Se eu esperar aqui, o particular me dá 5. Ah, vou nos 2 mil porque aqui eu não vou errar. Entendeu? Então foi isso. Então eu saí de lavador de carros, aí comecei a empreender. Aí, contando, só esticando mais um pouco pra galera Pode entender a ficar à história. vontade. Aí eu comecei a comprar e vender carro. Coloquei 30 pau no bolso no primeiro mês. E aí fiquei uns meses na rua. Quando deu um ano mais ou menos que eu tava comprando e vendendo carro, eu montei minha primeira loja. Até, cara, em 2008. No Tatuapé mesmo? Não, no carrão. Aonde foi? Do carrão. É Perto, ali. perto. E aí onde eu falo, eu lembro, nunca esqueço. Porque eu lembro que eu falei que eu coloquei 30 Sim. pau no bolso. Eu comprava e vendia carro, eu não tinha despesa nenhuma. Minha despesa era meu celular. E o seu corre, né? E meu corre, não tinha despesa nenhuma. Almoçava em casa, tinha que pôr uma gasolina no carro ali pra andar com o carro, etc e tal. O anúncio eu jogava no custo do carro, então não tinha despesa nenhuma. Quando eu montei minha loja, a Tecar em 2008, eu lembro que o primeiro mês, eu paguei, comecei a pagar aluguel, veio a despesa lá no final do mês, eu coloquei lá 7 mil reais a despesa da minha loja. Cara, me bateu um arrependimento assim, eu falei, cara, que eu fiz? Que cagada que eu fiz, meu. Eu tava ganhando dinheiro, não tava gastando. Eu imaginei o pão duro. Odiava gastar dinheiro. Eu não entendi o game. Sim. Montei minha loja. Eu lembro que eu gastei lá um dinheirinho pra pintar a loja, deixar bonitinho. Primeiro mês, quando chegou no final do mês que eu fechei, 7 pau e meio. E eu ganhei os mesmos 30. Aí eu falei assim, cara, eu ganhei os mesmos 30, só que eu gastei 7 pau e meio. Eu vou fechar. Não, eu falei, vou fechar, porque qual que é a vantagem de eu ter um negócio? Eu não entendia que isso a longo prazo, você ter um negócio a longo prazo. Hoje eu tenho 17 anos mesmo CNPJ. Quanto que vale isso? 17 anos. Quanto que vale você ter 17 anos mesmo CNPJ? Mas eu não entendia que a longo prazo esse era o game. Eu ia ter que primeiro ali dar uma patinada pra futuramente colher tudo que eu tava plantando. Mas no primeiro momento eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que eu vou ligar pro cara, devolver a chave, colocar os carros guardar os carros na garagem lá do vizinho, guardar e continuar minha vida. Só que o que me deu um pouco de dó, porque eu tinha gasto ali um dinheirinho pra pintar a loja, tá? Sim, E aquele apego de falar, pô, montei minha loja aqui, que é caro, montei meu negócio. Né? Aí eu falei, vamos esperar. E aí eu fui entendendo o game que a loja foi pegando corpo ali, a loja começou a vender mais, porque eu não era mais uma pessoa na rua vendendo, era uma loja. E eu fui entendendo que cada ano que passava, eu tinha mais credibilidade, eu conseguia vender mais por causa da minha loja física. E aí eu comecei, quando foi 2008, isso aí, quando foi 2009, 2010, 11, quando foi 2012, eu ampliei essa loja. Eu ampliei, porque quando eu montei ela tinha mais ou menos, ela cabia 9 carros. Aí eu ampliei, peguei o terreno do lado, ampliei a Tecar, aí ela foi pra 20 carros. Ampliei,
Já dobrou. 2012, isso aí. Aí eu peguei um crédito no banco, nós já vamos falar sobre isso aí, peguei um crédito no banco, tudo. E quando foi em 2015 para 16, quando eu montei essa loja, era uma rua residencial, era o mais barato que eu achei para alugar, era uma garagem. Conforme eu fui crescendo, começou a ficar uma loja chamar atenção, uma loja com os carros bonitos e uma rua residencial. Então ficou destoando, aquela loja destoou daquele lugar. Do local. O que aconteceu? Foi assaltado. Nossa. Chegou num sábado, 3 meliantes armados, revólver na... Eu levei minha mãe pra trabalhar comigo, né? Minha mãe saiu da faxina da loja, olha. aí ela foi mexer com documentação. Então eu ensinei ela a mexer com documento, falei, mãe, eu vou levar a senhora porque eu vou montar uma loja. Se eu colocar um funcionário tomar uma ação trabalhista, me quebra, eu não posso errar. Eu vou pagar a senhora tudo, mas eu sei que a senhora não vai me colocar na justiça, se não der certo. Então foi esse meu pensamento. E aí eu coloquei minha mãe mexia com documentação, eu tinha um menino que me ajudava, que era o Luciano. Hoje ele tem a loja dele. E aí, e comecei ali. Quando foi em 2012 eu ampliei, em 2015 eu fui assaltado. Quando foi em 2015 que eu fui assaltado para 16, ali eu já tava, tipo assim, com a minha vida resolvida. O que eu falei que eu ia juntar quando eu tivesse 70 anos, eu ganhava em 15 dias, um mês. Nossa. Entendeu? Tipo assim, eu já tava com a minha vida resolvida. Tudo certo. Da onde eu saí, lavador, minha mãe faxineira, tinha um padrasto que usava droga, tipo, agredir. Meu, uma história bem pesada, o pessoal, a maioria conhece. Pra onde eu cheguei, eu falei, cara, cheguei não tem pra onde eu crescer mais. Tá bom, eu não quero crescer mais. Já tá bom, eu não quero mais problema. Chega de problema, sabe aquilo lá? Sei. Eu tava bem. E aí eu fui assaltado. Quando eu fui assaltado, eu falei, cara, não posso ficar mais aqui, porque foi muito fácil eles chegarem aqui e roubarem. Roubaram 2 carros. O seguro pagou, recebi, mas o psicológico vai embora. Pô, se eles roubarem, eles vão voltar. E quando te roubam assim, o seguro até paga, mas ele não renova com você. Então eu fiquei com uma loja sem seguro, num lugar que já tinha me roubado. Eu falei, cara, e agora? E aí foi quando eu resolvi ir pra esse lugar que é onde todo mundo conhece, que em 2016 ali, eu montei a Tecar Imports, era Tecar Veículos, montei essa loja que é a Tecar Imports, peguei ela, fiz uma loja maravilhosa, com luz, eu fiz de uma forma tão top que eu gastei todo o meu dinheiro nessa loja, a hora que eu passei a régua, eu tinha lá meia dúzia de carros, eu não tinha dinheiro pra pôr o carro na loja. Nossa. Tipo assim, eu me empolguei, quero pôr um porcelana, eu quero fazer um padrão de loja de carros que não existe, e fiz um negócio surreal pra época, assim, um negócio que não tinha. E eu fui. Quando eu passei a régua lá, eu tava com pouco capital. E eu tinha acabado de casar, cara. Eu tinha casado fazia 1 ano e pouco. E aí eu liguei pra minha esposa e falei, putz, nós vamos ter que vender nosso apartamento, morar de aluguel, que eu preciso pôr carro na loja. Ela já ficou doida com você? Não, ela falou assim, mas por quê? Eu falei, eu me empolguei, tipo assim, eu fiz um negócio, eu idealizei um negócio surreal. Eu fui. E isso aqui, cara, eu me empolguei, agora eu tenho uma loja linda e tenho pouco capital. Consignado dá, mas eu não consigo só consignado, eu preciso ter capital. E aí quando nós vendemos um apartamento, ela falou, tô com você, minha esposa tá comigo a vida inteira, assim, desde quando eu era duro. Tô com você, o que você decidir, eu tô com você. Se você voltar a ser manobrista, eu tô com você. E aí vendi o meu apartamento, e aí eu comprei tudo em carro, coloquei na loja, aí eu fiquei com uma loja linda, maravilhosa, num ponto top. E com um monte de nave. Aí eu comecei a vender. E você começou a gravar nessa época? Então, aí, como eu tava com uma loja linda, ponto bom, tudo maravilhoso, a loja começou a chamar atenção no bairro. Aí um vizinho lá conhecia o Jô, do Corinthians, levou ele lá pra comprar uma Panameira. Nisso foi o pai do MC Gui também, na mesma época foi lá pra ver um carro. Depois foi a FNX, começou a ir alguns artistas, e aí eu conheci o Chico Morbeni, que foi um cara que eu fui fazer uma tatuagem, que meu braço é fechado, e ele falou, cara, você tem loja? Qual que é o Instagram da sua loja? Aí eu mostrei pra ele, falou, pô, mas seu Instagram não é aberto, tem que abrir pro público. Aí ele me deu uma aula de Instagram ali, cara. Eu fiquei 6 horas fazendo tatuagem com outro tatuador e ele tatuando outra pessoa. Nós conhecemos ali. Hoje ele é meu amigo. Eu falo, cara, quem me ensinou a mexer com a internet foi o Chico Morbeni. E aí ele me deu 6 horas de aula de Instagram ali, cara, faz assim, assim, assim. Eu absorvi tudo aquilo lá, cara. Cheguei. Pô, o Jô tá aqui. Gente, fala galera. Era bem diferente, eu já tenho muito mais espontaneidade. Fala galera, tô aqui com o Jô do Corinthians aqui, veio comprar um carro aqui na loja. Tô aqui com o MC Gui. E aí, cara, começou a dar bons vídeos. Aí eu comecei a contar minha história na internet, o negócio começou a viralizar. Quando eu fui ver, eu tava estourado na internet. Esquece. Aí ficou fácil. Aí, cara, pra quem sabe de onde eu saí, tem uma internet, tem isso aqui na mão.
Ah, isso aqui ficou fácil, cara. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo